Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos falar sobre circunferência e resolver este exercício. Bom, vamos fazer a leitura aqui, né? Tá assim, ó. Unifor, Ceará. A circunferência de equação x² mais y² menos 6x menos 8y mais 24 igual a zero tem... E aí, né? Qual das alternativas aqui seria a correta, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver esse exercício aqui, né? Coloquei aqui algumas informações, tá certo? E deixa eu comentar o que são essas três formulinhas que eu estou colocando aqui em cima, tá bom? Começando pela do meio aqui, ó. Coloquei aqui, ó, o quadrado da soma, tá certo? Bom, o quadrado da soma é um dos produtos notáveis, tá certo? Que a gente usa aí na matemática. E coloquei aqui também no canto direito o quadrado da diferença, que é um outro produto notável, certo? Bom, pedido que eu faço a você. Caso você não se lembre dos produtos notáveis, eu vou deixar aqui na descrição um link com essas videoaulas, tá? Quadrado da soma, que é esse do meio aqui, do canto, quadrado da diferença. Tem também nesse link o produto da soma pela diferença, enfim, tá? Se você não se lembrar aí de produtos notáveis, fica o link, você lembra e aí consegue entender o que eu estou fazendo aqui nessa videoaula. Feito? E essa parte em azul aqui, ela é a equação reduzida da circunferência, tá certo? E por que eu estou colocando ela aqui? Porque é o seguinte, ó, no enunciado foi dada essa equação geral da circunferência, tá bom? Essa aqui é a equação geral da circunferência. E o que eu vou fazer? Eu vou partir da equação geral e vou chegar na equação reduzida para resolver o exercício, tá certo? E aí no meio do caminho a gente vai acabar utilizando essa ideia aqui de produtos notáveis, porque a gente vai trabalhar com a ideia de completar quadrados, tá bom? Então olha como que fica. Tem aqui a equação geral da circunferência, né, como eu já tinha falado, e da primeira equação para a segunda, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as letras juntas, tá? Então, ó, o menos 6x eu vou jogar para frente, o y² eu vou jogar para trás, tá? Foi isso que eu fiz, né? Ó, o menos 6x veio para frente, o y² para trás, tá certo? Para ficar tudo que é x junto com x, tudo que é y junto com y, tá bom? Bom, da segunda equação para a terceira, o que eu fiz? Eu coloquei dois espacinhos aqui, né? São esses traços em azul, porque eu vou começar a trabalhar com a ideia de completar quadrados, certo? Bom, então vamos lá, como que a gente faz para completar quadrado? A gente vai lembrar agora dos produtos notáveis, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, quadrado da soma, que é esse do meio, né? Lembrando, quadrado da soma é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tudo bem? E o quadrado da diferença é idêntico, né? Só muda o sinal do meio aqui, né? Ó, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, o que eu vou fazer? Nessa equação aqui, que seria a quarta equação que eu estou escrevendo, o que eu vou fazer? Vou copiar o x², certo? E o menos 6x eu vou escrever de uma outra maneira aqui. Eu vou escrever como menos duas vezes o x vezes alguma coisa, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Bom, tem um menos aqui, não tem? Então, ó, como tem esse menos aqui, e aqui embaixo também, certo? Eu vou usar o quadrado da diferença, tá certo? O que disse vai ser quadrado da diferença ou quadrado da soma é esse sinalzinho aqui, tá bom? Então, se aqui fosse um mais, eu ia usar o quadrado da soma, tá certo? Mas nesse caso, como é menos, eu vou usar o quadrado da diferença, beleza? Então, ó, o 6x negativo eu vou escrever como menos duas vezes x vezes alguma coisa. Aí você pensa, né? Bom, duas vezes quanto dá 6? Bom, duas vezes 3, né? Aliás, é por isso que eu estou completando com o 3 aqui, tá certo? Perceba que eu estou até colocando com uma cor diferente, tá certo? Colocando em azul aí, certo? E aí quando a gente volta aqui para o quadrado da diferença, né? Que são os produtos notáveis, não é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Não é isso? Volta aqui nessa equação.
Ó, quadrado do primeiro, opa, quem é o primeiro? É o x, certo? Continua, ó, menos 2 vezes o primeiro, que é o x, que a gente já sabia, vezes o segundo. Opa, quem que é o segundo então? O segundo é o 3. Ah, beleza, então ó, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que agora a gente sabe que é o 3, tá certo? Mais o quadrado do segundo. Ah, beleza. Então, o que eu tenho que completar é esse 3 ao quadrado aqui, tá certo? Então, ó, nesse espacinho aqui, ó, eu estou completando com o quê? Com o 3 ao quadrado, certo? Eu estou colocando com uma cor diferente aqui, tudo bem? Percebam que essa parte aqui eu não mudei nada, né? Só escrevi de uma forma diferente, porque ó, 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6, é igualzinho, tá? Só escrevi de uma forma diferente para ficar bem claro. Quem é o segundo? É o 3, tá bom? Então, ó, completei esse espacinho aqui com o 3 ao quadrado, tá certo? Vou fazer agora a mesma coisa, só que para o y, certo? Então, ó, eu vou escrever aqui embaixo, né, ó, y ao quadrado, coloquei aqui, ó, y ao quadrado. O menos 8y, vou escrever de uma forma diferente, né? Vou escrever como menos 2 vezes y vezes alguma coisa. E aí, mais uma vez eu falo, né? Ó, aqui como é negativo, tá certo? Então, eu vou procurar aqui o quadrado da diferença, tá? É esse sinal aqui do meio que vai me dizer se é quadrado da diferença ou quadrado da soma. Mais uma vez, aqui é negativo, né? Assim como foi com o menos 6x, então vou usar o quadrado da diferença. Volto a dizer, se fosse mais aqui, usaria o quadrado da soma, tá bom? Então vamos lá, ó. Y ao quadrado, coloquei aqui, y ao quadrado. Menos 2 vezes y vezes alguma coisa. Aí para pensar. 2 vezes quanto que dá 8? Aí você fala, ah, 2 vezes 4. Ah, então beleza, então tem que colocar o 4 aqui, né? E quando a gente volta para a fórmula, mais uma vez falando, né? Quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Volta aqui na equação, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, quem é o segundo? É o 4. Ah, beleza. Então na hora de completar aqui, o quadrado do segundo, se o segundo é o 4, então coloca o quadrado do segundo, ou seja, coloca 4 ao quadrado. Então, esse espacinho aqui, ó, eu estou completando com o 4 ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, completamos quadrados aqui, tá certo? E aí, ó, mais 24, coloquei aqui, ó, mais 24 igual a 0, certo? Só que tem um detalhe. Esse 3 ao quadrado aqui e esse 4 ao quadrado aqui, eles não estavam na equação, tá certo? Eu que coloquei, tudo bem? E assim, se você coloca de um lado 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, para você não mexer na sua equação, você também precisa colocar do outro lado, tá certo? Então, ó, como eu coloquei 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, à esquerda do igual, eu também preciso colocar à direita do igual, tá certo? Lembrando, uma equação, você pode pensar como um prato, uma balança de 2 pratos, tá certo? Você coloca um peso de um lado, para equilibrar, você precisa colocar o mesmo peso do outro lado, tá certo? Então, feito isso, eu completo aqui os quadrados, tá certo? E não altero a minha equação, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou reescrever essa equação aqui, já pensando agora na equação reduzida da circunferência, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Essa primeira parte aqui, ó, que é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado, até coloquei de verde para deixar bem claro que esse aqui vai ser um dos produtos notáveis, tá? Que a gente vai utilizar. E essa parte aqui do y também, né? Até coloquei com azul mais clarinho aqui para deixar bem claro. Que aqui também eu vou usar a ideia dos produtos notáveis para poder voltar aqui na equação reduzida, certo? E para a gente poder continuar a equação, o que eu vou fazer? Bom, fiz o cálculo aqui, né? Ó, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16, e esse 24 que estava aqui positivo, joguei para o outro lado, ficou negativo, tá certo? Aí assim, ó, aqui ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quando você volta aqui em produtos notáveis, concorda que essa parte eu posso escrever desse jeito aqui, não é isso? É o que eu vou fazer aqui, ó, tá? Então, ó,
quadrado do primeiro, quer dizer, eu sei que o primeiro é o x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, opa, sei que o segundo é o 3, né, mais quadrado do segundo, então, ó, pego o primeiro, coloco aqui, pego o segundo, coloco aqui, olho para o sinal, é menos? É, coloco o menos aqui e elevo ao quadrado, tá bom? Então, essa parte em verde é isso daqui, ó, tá bom? Se quiser fazer a conferência, aplica aqui a distributiva que você volta exatamente nisso, tá bom? Essa parte em azul mais claro aqui, mesma coisa, né? Quadrado do primeiro, ó, então primeiro, coloca aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Quer dizer, o segundo é o 4, então coloco o 4 aqui, tá bom? E aqui, ó, o sinal é negativo, então coloco aqui menos, certo? E eleva ao quadrado. Tudo isso igual a 1, beleza? E para a gente poder fechar, o que eu vou fazer? Eu vou só escrever o 1 como 1 ao quadrado, tá bom? E agora eu comparo essa equação aqui, que é uma equação reduzida da circunferência, com a formulinha, certo? Então aqui eu tenho na formulinha, né, ó, x menos o x do centro, certo? E aqui eu tenho, ó, y menos o y do centro da circunferência, né? Isso aqui é ao quadrado, né? Igual o raio ao quadrado. Comparo, ó, x menos o x do centro. Volta aqui embaixo, ó, x menos o x do centro. Opa, quem que é o x do centro? É o 3, né? Por isso que eu estou colocando aqui, ó, 3, tá? Fórmula agora, ó, y menos o y do centro. Volta aqui embaixo, y menos o y do centro. Quem que é o y do centro? É o 4. Coloquei aqui. Tudo bem? Tudo isso igual a 1 ao quadrado. Volta na fórmula, né? Raio ao quadrado, ou seja, o 1 então é o meu raio, tá certo? Então, o centro dessa circunferência é x igual a 3 e y igual a 4, tá certo? E o raio é igual a 1. E por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Só uma observação antes da gente fechar o vídeo. Eu vou voltar um pouquinho nas alternativas, só para a gente tomar um pouquinho de cuidado na hora de olhar cada uma delas, tá? Porque vocês perceberam que deu 3 e 4, né? Se você olhar aqui na letra A, né? Tá assim, centro no ponto menos 3 e 4, tá? Toma cuidado com o sinal aqui. Porque de repente você está fazendo lá no vestibular e está fazendo rápido, chega lá 3, 4, olha que a alternativa, legal, é essa, tá? Cuidado, ó, o sinal aqui, tá bom? É 3 e 4 e não menos 3 e 4. Por isso que a letra A tá fora. Cuidado também com a letra C, tá bom? Porque tá aqui, ó, centro no ponto 4 e 3. Ah, se trocar tudo bem? Não, não tá tudo bem, tá? O primeiro é x, depois é o y, tá certo? Então, perceba que realmente a alternativa correta é a alternativa B, porque o raio é igual a 1. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!